nós iremos meditar na palavra de Deus em João, capítulo de número 10, verso de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Explicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sou deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura, não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito desse era verdade, e muitos ali creram nele. Vamos orar ao nosso Deus e pedir para que Ele venha abrir a nossa compreensão para a palavra. Soberano Pai eterno, nós iremos, meu Pai, meditar mais uma vez na Tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra, Pai, venha alcançar o objetivo principal da nossa vida, que é nos tornar, meu Pai, filhos do Senhor, semelhantes a Ti, meu Pai, não em poder, em fama e reconhecimento, mas na essência, na natureza, no caráter, na conduta, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. No começo do capítulo 10, o Senhor Jesus, ele faz uma parábola, e ele usa uma ilustração que os judeus conheciam bem. Ele fala sobre aprisco, pastor, ovelhas, sobre salteador, mercenário, e eles conseguiam entender, porque era coisa corriqueira, comum para eles. Eles sabiam como é que uma ovelha se comportava, qual era a
característica da ovelha, eles sabiam como era o trabalho de um pastor, o que era necessário para montar um aprisco, e o Senhor Jesus faz uma ilustração justamente mencionando que havia uma diferença entre o Senhor Jesus e esses líderes religiosos. E aqui o que acabamos de ler é a continuação desse embate, desse conflito. O Senhor Jesus chama esse grupo que está tentando matá-lo, que pegaram em pedras, como está escrito aqui, que o Senhor Jesus teve que fugir, porque senão ele seria morto antes do tempo. Ele chama este grupo de religiosos que são líderes, de mercenários, de lobo devoradores, de ladrões, de salteadores. E eles chegam e perguntam ao Senhor Jesus: tu és o Cristo? Tu verdadeiramente é o Messias? E o Senhor Jesus repete novamente: eu já disse isso várias vezes para vocês, só que vocês não me ouvem, vocês não escutam. Não adianta eu ficar repetindo e falando. Sabe por que entra no ouvido e sai no outro? Sabe por que não tem resultado? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês nunca vão ouvir o que eu estou falando, porque vocês não são minhas ovelhas. E aqui o Senhor Jesus ele faz duas comparações interessantes. Eu não sei se você já percebeu isso, ou já viu aí no Animal Planet, ou esses canais que falam sobre a natureza. A ovelha não tem os olhos frontais. Os olhos da ovelha não ficam localizados na frente da sua face, mas o olho da ovelha é lateral. Não só da ovelha, mas do veado, da zebra, do búfalo, da gazela. Só que outros animais que não têm a característica desses animais, eles têm os olhos frontais. Por exemplo, o lobo, o leão, o leopardo, o tigre, a onça, a hiena. Os olhos não são laterais, mas os olhos são na frente. E ali o Senhor Jesus usa duas figurações. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, mas só que no meio do rebanho entram também lobos vestidos de ovelha. E quando ele faz essa figuração, ele ilustra justamente a divisão entre um e o outro. A ovelha é uma presa. A presa ela tem que estar ligada em toda a sua volta para ver se não tem predadores. Então esses animais que têm os olhos na lateral da cabeça, ele tem uma visão praticamente de 360 graus para ver por onde o inimigo está vendo. Só que em contrapartida, a visão frontal é prejudicada, porque os seus olhos não conseguem ver na frente, somente as laterais. Por isso que há necessidade de ser guiado pelo que está o quê? Ouvindo. Porque a visão ela é deturpada. A visão frontal, aonde que ela está caminhando, é péssima, é ruim. Por isso que ela é guiada pela voz de quem? Do pastor. Ela necessita de ser guiada pela voz do pastor, porque pela sua própria visão, ela não sabe para onde ela está indo. Mas o lobo não. O lobo é um animal que tem uma visão frontal, porque ele vai atrás da presa. Ele não é uma presa, ele é um predador. É diferente. E o Senhor Jesus, ele ilustra isso justamente quando ele morre na cruz, mostrando que ele não era o predador, que ele era a ovelha. Mas só quem foi que matou eles? Foi esses camaradas, revelando a sua natureza como lobo, porque aqui mesmo, por duas vezes, eles tentaram ali predar o Senhor Jesus, mostrando a sua natureza, revelando quem eles são. E o Senhor Jesus está justamente falando isso. Falou: olha minhas obras. Quando ele fala as obras boas, ele não está falando só de milagre, ele não está falando só da multiplicação dos pães, ele não está falando de dar vista aos céus, ele não está falando sobre andar sobre as águas, ele está falando sobre a natureza, a divindade, não somente pelo poder,
mas pela essência: bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança. O Senhor Jesus fala assim: a minha natureza testifica que o Pai o quê? Está em mim. Só que como você olha esse homem, que ele tem a intenção de matar um homem bom, você já identifica que dentro desse homem não está o Pai, mas está quem? O maligno, Satanás. Ele é somente uma ferramenta do diabo para que venha ludibriar as ovelhas, para predar as ovelhas. E aqui o Senhor Jesus faz essa comparação, justamente revelando a diferença entre ele e os fariseus, os líderes, que ele chama no começo do capítulo de ladrões, salteadores, mercenários. E aqui ele começa a falar: vocês nunca vão me ouvir. Por quê? Porque vocês não são ovelhas. E logicamente, se ele está dentro do rebanho, essa galera está dentro do rebanho. Se eles não são ovelhas, eles são o quê? São lobos. E o Senhor Jesus já revela essa diferença. Ele fala assim: as minhas obras, o que eu faço, testifica quem é que está em mim, que eu e o Pai somos um. A forma que eu ando já vai aparecer que Deus está em mim. E olha que interessante que no finalzinho, no último versículo, fala de João Batista. E fala assim: João Batista com certeza não fez nenhum sinal, nenhum milagre. E por que ele bota João Batista se não tem nada a ver com o contexto? Justamente para mostrar aqui nesse capítulo que o Senhor Jesus não estava falando de sinais, de milagres e de obras, porque se fosse isso, João Batista seria reprovado. Mas aqui no final está comprovando que João Batista era enviado por Deus. Fala assim: mas você não identificava que João Batista foi enviado por Deus, porque ele fez milagres extraordinários como Elias, porque ele não fez parar a chuva, que fez chover, outras coisas que aconteceu. Não, você não vai identificar isso em João Batista. Mas quando você olha para a conduta de João Batista, você verdadeiramente vê que ele é ovelha, que ele não é lobo. E o Senhor Jesus está fazendo justamente essa divisão, essa separação, para que você identifique quem é ovelha e quem é lobo. Pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com os nossos dias? Tá, isso aí foi 2000 anos atrás. E hoje, o que isso tem a ver? Aonde que eu vou encaixar isso no século 21? É simples. Nós estamos aqui, se você não sabe, para alcançar um propósito. Se você entrou por essas portas e você não entendeu a finalidade, você está fora do propósito. O Evangelho, ele tem um objetivo. O Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio com uma finalidade, ele tinha uma missão. A missão que ele tinha era morrer pelos nossos, para que tivéssemos o quê? Vida eterna. Tanto que ele fala justamente isso. Olha o que ele diz aqui, ó, verso 28. Eu lhes dou o quê? 10:28. Eu lhes dou? Não tem ninguém mais? Eu dou o quê? A vida? Jamais o quê? E ninguém as arrebatará na minha mão. O Senhor Jesus fala para esses lobos, para esses mercenários, fala: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o fundamento. A lógica da vida cristã é essa. O Senhor Jesus, ele não é alguém que ele é direcionado para que você chegue para ele e fale assim: olha, eu estou com uma contenda com fulano de tal, eu quero que você quebre a perna dele. Você não tem que buscar o Senhor Jesus para isso. Não, a minha empresa está indo mal, eu preciso de uma solução.
olha só, eu estou querendo fama e eu quero fazer um pacto contigo para mim ficar famoso. Não, eu estou com um problema assim, assim, assado. Não, isso não é evangelho. O evangelho, ele trata exclusivamente de salvação. Pastor, então Deus não quer saber da minha vida, se eu estou sofrendo ou não? Ele deixa bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que quando o Senhor Jesus ele vai chamar uma comitiva para me acompanhar, ele diz assim: ó, não leveis o quê? O que é que ele fala para os seus discípulos? A sacola, que era para arrecadar dinheiro. Fala, não levei dinheiro. O vosso Pai Celestial, ele cuida dos passarinhos, cuida dos animais silvestres, ele vai cuidar de vocês também. Não fique preocupado com o dia de amanhã, fique tranquilo. E o Filho do Homem não tem onde reclinar? A cabeça. E quando você vai olhar os fariseus, eles são uma oposição do que o Senhor Jesus era na sua vida ministerial. O Senhor Jesus era humilde, simples, e ele fala isso para os seus discípulos. Ele fala: sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Os fariseus não eram assim. Eles usavam roupas caras, ornamentadas, queriam aparecer, queriam ter o destaque, queriam ser bajulado, queriam ostentação. Assim eram os fariseus. E houve um confronto entre os discípulos do Senhor Jesus e justamente os fariseus, porque a essência é diferente. Porque o que Satanás queria? Qual era a intenção principal de Satanás? Tomar o lugar o quê? De Deus. Ele queria reconhecimento, ele queria ostentação, ele queria ser bajulado, ele queria ser maior do que Deus, sim ou não? Sim. O orgulho subiu na sua cabeça e ele falou assim: eu tenho que ser o tal, eu tenho que crescer, eu tenho que ser o mais poderoso. E isso foi o motivo de queda de Satanás. E justamente os seus servos aqui na terra vai ter o mesmo sentimento, a mesma o quê? Motivação, a mesma forma de pensar vai ser daqueles que são instrumentos de Satanás aqui na terra, dos lobos. Trazendo para os nossos dias, eu quero que você entenda isso. O pastor, o líder, ele é um exemplo, ele é uma referência, ele é alguém que você tem que ver uma direção, alguém que você tem que ter como uma motivação, um exemplo. Ele é perfeito? Não. Mas é alguém que você deve se inspirar para você chegar no propósito final, que é o quê? Qual é o propósito final que eu acabei de falar? A salvação. Só que, imagine comigo, você quer fazer um tratamento dentário, botar, como é que é o nome? Lente, né? É lente? Fala, que bota hoje, fica branquinho, liga uma porcelana. Quer ficar com os dentes igual um piano. Aí tu vai lá no consultório médico, chega lá, o dentista vai te atender, os dentes estão tudo podre, banguela. Você entregaria a sua saúde a esse homem, a essa mulher, esse profissional? Você confiaria que ele ia conseguir te atingir o objetivo que você quer? Você ficaria à vontade sendo tratado por essa pessoa? Sim ou não? Lógico que não. Você contrata um personal, aí vamos supor que você fala por telefone: vamos lá na academia tal, lá vou te passar um treino. Aí chega lá um camarada de 200 quilos. Eu não estou sendo preconceituoso, eu estou querendo ser real contigo. O que ia passar pela sua cabeça? Meu irmão, se esse cara não resolve o problema dele, ele vai resolver o quê? O meu? Ele vai ter condições de resolver o meu problema? Ele vai me ajudar a chegar no meu objetivo? Eu quero ter um shape legal, eu quero entrar em forma, eu quero cuidar da minha saúde, mas o cara está destruído. Como é que eu vou conseguir alcançar esse objetivo se ele nem sabe chegar nesse objetivo? Como é
é que Ele vai me ajudar a chegar no propósito que eu quero? Você pegaria uma orientação sobre relacionamento com alguém que já está no 5º relacionamento? Ou eu estou com um problema no meu casamento, eu preciso de uma orientação, eu vou lá com fulano, tem até uns artistas aí que o pessoal faz piada, né? Eu vou lá com aquele cantor famoso, ou com aquela mulher aí que é cantora também, eu vou lá, 10 casamentos, eu vou lá pegar a orientação com ela. Você faria isso? Não. O que o Senhor Jesus está falando assim, olha as obras, justamente para que eu venha identificar quem está capacitado ou não. Para me reconhecer se verdadeiramente é de Deus ou não. Eu tenho que testificar, eu tenho que comprovar. Pastor, mas eu ainda não entendi. O Senhor Jesus, Ele deixa nesse capítulo bem claro que a preocupação dele aqui é as ovelhas não serem enganadas pelos lobos. E Ele mostra a diferença entre Ele, que é uma ovelha, para os lobos. E acontece que muitas das vezes a galera fica a favor dos lobos, tanto que isso levou o Senhor Jesus à morte, porque os lobos conseguiram convencer as ovelhas que quem não prestava era o Senhor Jesus. E eu tenho que ter meus olhos abertos hoje para que eu venha ter discernimento. Eu tenho um propósito. Eu já entendi que o cristianismo é uma preparação para que eu venha entrar no reino de Deus. E isso só aconteceu agora, depois da vinda do Senhor Jesus, não. A vinda do Senhor Jesus foi a solução do nosso problema. Porque a primeira aliança, quem seria salvo na primeira aliança? Quem obedecesse a lei. Quem foi que obedeceu a lei? Quem obedeceu a lei? Ninguém. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus chega lá e fala assim: eu não vim abolir a lei. Não significa que agora você pode pecar. Ele fala assim: eu paguei o preço pelo teu erro, mas agora você tem que se esforçar mais ainda para andar em retidão, para que você venha fazer aquilo que é correto, para que você venha ter verdadeiramente a direção de Deus, para que você venha alcançar a vida eterna. Tá, pastor, já entendi isso. A primeira aliança foi através da lei, e a lei não veio para nos salvar, ela veio para nos condenar. Verdadeiramente é isso, porque a lei só veio testificar e comprovar que eu e você somos pecadores. Só veio trazer um atestado. O salário do pecado é a morte. Está aqui a multa que você tem que pagar com a morte. Aí quem pagou a morte? O Senhor Jesus. Quem pagou o preço? Ele. Mas a partir de agora eu entendo que através de uma vida de obediência, que eu vou adquirir uma formatação de Deus, para que eu venha ingressar no projeto dele e no reino dele. Que a partir de então eu vou andar conforme ele deseja, e eu deixo ele trabalhar na minha vida e transformar a minha natureza, para que eu verdadeiramente esteja capacitado para entrar no reino de Deus. É isso que é o Evangelho. Só que hoje você liga a televisão, tem alguém pregando. Você pega o telefone e tem alguém pregando. Você liga o rádio, você vai ouvir uma mensagem. Só que você tem que saber se aquela mensagem é de lobo, é de ovelha. Como nós vimos na mensagem passada, como é que eu vou conhecer um falso profeta? O Senhor Jesus falou assim: ó, tenha cuidado, tenha cautela, pelos frutos conhecereis. Como eu falei do dentista do dente podre, como eu falei do personal de 200 quilos, eu vou falar também, como eu falei também de alguém que vai dar um conselho amoroso, mas vive uma desgraça no seu relacionamento. Hoje tem pessoas assim. Infelizmente, a pessoa entrega a direção da sua vida e tem como referência, molde para caminhar, alguém que está com os dentes podres. Aqui, como eram os fariseus, o Senhor Jesus fala para eles não se apegar à matéria. E o que mais você vê são homens gananciosos que acharcam o rebanho, que se apropriam de dinheiro da igreja,
de uma forma mais cara de pau do mundo, onde alguns andam de Ferrari, de Corvette. Se o camarada for um empresário, tiver 10 empresas, ganhar o dinheiro dele com o suor do trabalho dele, ok. Mas só que não bate um prego para ninguém. A única preocupação que ele tem é botar uma roupa cara, ir para a academia, ostentar um físico, a mesma natureza que Satanás tem, que é querer o quê? Ostentar, aparecer. Aí quando você vai olhar para a vida pessoal, a pessoa não tem nenhuma referência de Deus. Porque a minha esposa, ela tem que ser tratada por mim de uma forma que eu tenho que dar a minha vida por ela. É o que a palavra manda eu fazer. Que eu tenho que amar ela de uma forma extraordinária. Que eu tenho que ser fiel. Que eu tenho que ser leal. Que eu não posso me vender. Eu não posso trocar ela por outra. Mas o que mais você vê é pastoras trocando de homem como troca de calcinha. O que mais você vê são pastores trocando de mulher como troca de cueca. E todo mundo acha que aquela pessoa é uma referência, que é alguém que vai realmente mostrar os passos de como alcança o objetivo. É seguindo lobo, é tendo como referência alguém que ela não deveria ter, que na verdade teria que estar o oposto daquele comportamento. Pessoas pegadas à matéria. O Senhor Jesus diz: não ajuntei tesouro na terra. Aí o camarada aposta uma casa, uma mansão, não é as custas do trabalho dele, que ele derramou uma gota de suor, com dinheiro do povo, de milhões, carros importados, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Mercedes de 1 milhão, e as ovelhas ainda aplaudem e defendem. Um sentimento de materialismo, apegado à matéria, às coisas humanas, contrário àquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ele fala: vocês não têm que viver explorando o povo e juntar tesouro na terra. Vocês não levem sacola para carregar saco de dinheiro, mas o que mais fazem é isso. E o pior é que ainda tem gente que bate palma, que defende, que é justamente ovelhas que vão como presas, que vão sendo saqueadas por esses tipos de bandidos. E a pessoa não entende que a referência que eu tenho que ter é que alguém que tem domínio próprio, mansidão, temperança. A Bíblia é fantástica porque Deus ele coloca algumas referências para você entender. Alguém já ouviu falar de Balaão? Balaão é um profeta que aparece no livro de Números, profeta de Deus. Aí vem o rei dos Moabitas, que era uma nação inimiga, idólatra. Vamos dizer assim, era inimigo. Aí o Moabita falou: você é profeta do Senhor, né? É, sou. Não, fala o seguinte: a gente vai te dar um cascalho para você amaldiçoar esse povo, para amaldiçoar o povo de Deus. Aí falou: tá fechado, não tem problema não, eu aceito, eu vou lá, pego esse serviço. Você já ouviu falar de Geazi, que era o auxiliar do profeta? Aí o camarada traz uma carroça cheia de ouro, prata, o profeta: pode levar tudo que eu não quero não. Geazi vai atrás. Ele falou: não, ele mudou de ideia, e fica com as posses materiais. Cresceu o olho, trocou algo espiritual por algo que é material. E sabe por que Deus ele faz questão dessas características de fidelidade? Porque Ele não aceita que você troque Ele por ninguém. Por isso que alguém que troca de mulher igual troca de cueca, ou troca de homem igual troca de calcinha, não está apto para o reino de Deus. Porque se ela abre mão de uma pessoa de fidelidade, de lealdade com uma pessoa para trocar por outra, ela pode abrir mão desse Deus para servir outro que acha que vai recompensar melhor. É a mesma coisa. O profeta deixou de fazer o serviço de Deus, Balaão, para ir lá e pegar a recompensa dos Moabitas. Ele falou: eu vou aonde paga, mas eu não tenho lealdade, eu não tenho fidelidade.
Essas características vocês não vão ver no lobo. O lobo não vai ter essa característica. Vai ficar claro os frutos que o Senhor Jesus falou. Aquilo que ele disse que, ó, isso aqui você vai identificar por isso e aquilo. Assim você vai identificar. Assim você vai saber se verdadeiramente aquela pessoa é um exemplo para você ou não. Você vai ver que o lobo, ele nunca vai falar sobre perdas, sobre sofrimento, obediência, abrir mão. Ele nunca vai falar sobre esses assuntos. Só fala sobre o que? Vantagem. Só fala em ter recompensa. Só fala em pagamento e recebimento. É o que ele fala. E eu fiquei pensando essa semana em algo interessante. Você sabe quem foi o primeiro pregador da Bíblia? Sabe não? Foi o próprio Deus. O que é que ele falou para Adão? Ele fez uma pregação. Ó, de toda árvore aqui você pode comer livremente. Mas se você comer daquela árvore, você vai morrer. Aí vem o primeiro falso profeta da Bíblia, sabe quem foi? A serpente. Serpente, não é isso não. Se você comer, você não vai se tornar o quê? Igual a Deus. Não vai ser ruim não, vai ser o quê? Vai ser bom. Qual a pregação que agradou mais Adão e Eva? Logicamente que é a do falso profeta. E o falso profeta hoje é só assim. Não é só bênção, é vitória, e é tudo certo, vai dar tudo bem e tal. Nunca vai falar para você da morte. Nunca vai falar para você que você está sujeito à morte se você não obedecer. Ele não vai tocar nesse assunto. O Senhor Jesus falou, Deus falou, se você não obedecer, você vai morrer. Ele nunca vai falar isso para você. Vai falar somente de recompensa, de benefícios, de coisas que você está esperando ouvir, e que você vai se tornar como Deus. Eu quero estar igual meu pai, dono do ouro. É somente o que você vai ouvir. Só que aí que está o engano do homem. Adão, ele comeu lá do fruto lá, morreu. Ele comeu, olhou e falou, não aconteceu nada. Eu vou o quê? Eu vou continuar. Não aconteceu nada. Só que ele não entendeu que Deus estava falando da morte espiritual. Ele não entendeu isso. E eu, como homem de Deus, eu falo para você nesta noite: tome cuidado com a morte espiritual. A morte física é um episódio que todos nós aqui iremos passar se o Senhor Jesus não voltar. Não tenha medo da morte física. A morte física todos nós iremos alcançar. Tenha medo da morte espiritual. Você sabe o que o Senhor Jesus falou? Não tenha medo do homem que pode matar o corpo e nada mais o que pode fazer. Mas tenha medo daquele que tem poder de jogar a alma. Ele nunca vai falar isso para você. Ele nunca vai se preocupar com a parte espiritual. Mas ele vai voltar os seus olhos somente para a parte material, porque essa é a natureza dele. E se você não vigiar, você vai se tornar semelhante a ele, porque ele vai ser a tua referência, ele vai ser o teu guia. Aquilo que ele alcançou, você acha que você vai alcançar também, mas só que não é o que Deus quer para a sua vida. Talvez a sua visão é que o teu futuro é aquilo ali que aquele homem alcançou, mas só que Deus, ele não quer que você venha ter fama, ele não quer que você venha ser reconhecido, ele quer que você venha ter um nome escrito no livro da vida. Se você vai ser conhecido ou não, se você vai ser famoso ou não, isso não importa. Ah, pastor, então o senhor está fazendo uma apologia à pobreza? Não, de forma alguma. Eu quero
passar aqui nesse tempo que eu estou aqui na terra, se eu puder, em primeira classe. No avião não tem a primeira classe, e tem a classe o quê? Econômica. Agora eu te pergunto, se chegar uma proposta para você, falar assim, olha, a gente tem uma passagem aqui na primeira classe, você vai viajar de primeira classe, nós temos um objetivo, chegar no destino, mas o avião vai cair. Ou você tem a segunda opção, você vai lá no compartimento de bagagem, mas você vai chegar no objetivo final. O que você prefere? Você quer ir de primeira classe? Agora, se eu puder ir de primeira classe e chegar no objetivo, glória a Deus. Mas eu tenho que entender que o propósito é chegar no objetivo. E não importa como eu vou chegar, não importa onde eu vou estar viajando, mas eu tenho que chegar lá. E muitas das vezes esses homens, eles levam o olhar do povo somente para o tempo da viagem, não levam o olhar para o destino. Eles ficam olhando somente para a paisagem, mas eles não contemplam o lugar que tem que chegar. Os olhos ficam voltados somente aqui para essa terra, mas ele não consegue entender que o objetivo final é alcançar o destino. É porque justamente eles não fazem isso. E por incrível que pareça, parece que é uma pregação sem sentido, idiota. Porque fala assim, não, isso não é possível, pastor, o que você vai falar agora? Eu vou falar para você com absoluta certeza. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. Alguns anos atrás teve um caso aqui, onde uma família que tinha uma pastora e um pastor, o pastor foi assassinado, e descobriram várias tramóias aí dentro dessa história, que todo mundo aqui sabe. Eu posso te afirmar com absoluta certeza, que se essa pastora hoje abrir um ministério, vai ficar cheio. Eu tenho absoluta certeza que isso vai acontecer. Você não tenha dúvida de que isso vai acontecer. O camarada ele vai ser pego em adultério, fazendo o que não presta, desviando dinheiro. Ele abre uma porta, logo. Você pode ter certeza disso. Isso vai acontecer. Só que o Senhor Jesus está nos alertando. Ele começa a abrir os nossos olhos já no tempo que ele andou aqui nessa terra. E falou assim, eu estou vendo isso aqui diante dos meus olhos, e isso vai acontecer lá na frente. Então vigie, abre os seus olhos, preste atenção, entenda o propósito, olhe o que é a caminhada cristã. Não pense que eu vim para que te dá a vida em abundância, mas não é vida em abundância que eles falam aí não, que é posses, que é matéria, não, vida abundante, a vida eterna. Mas só que eles desviam o olhar para outro lugar. É o cego guiando outro cego. Olha o que o Senhor Jesus fala. Abra comigo em Lucas, capítulo 6. Lucas 6,39. Olha o que o Senhor Jesus fala. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não. Cairão ambos o quê? No buraco. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Olha o que o Senhor Jesus está falando sobre justamente esses líderes. Ele falou assim, um cego tem como guiar outro cego? Não.
vai ambos cair o quê? No buraco. Falou, isso não tem como. Só que ele fala assim, só que quando alguém ouve um mestre, ou seja, aquele que tem preparo para falar aquilo, que ele tem bagagem, tem discernimento, ele realmente domina sobre aquele assunto, ele sabe o que ele está ensinando, isso é ser mestre. Fala, quando alguém é assim, aquele que ouve a instrução e coloca em prática, ele vai se tornar o quê? Não acabamos de ler? Igual ao seu mestre. O que ele quer dizer com isso? Eu vou começar a pegar a direção de um homem de Deus. Ele vai começar a me instruir. Eu vou começar a dar ouvidos àquilo que ele está me ensinando, como o Senhor Jesus fez com quem? Com os discípulos. Aí o Senhor Jesus fala assim, vai chegar um ponto que ele vai se tornar igual a quem? O mestre. Aí ele faz aqui uma metáfora. Ele fala assim, tira a primeira trave que está no seu olho, para depois você tirar o quê? O argueiro que está no olho do teu irmão. Ele estava falando isso desses líderes. O camarada, ele não tinha preparo nenhum para ensinar ninguém acerca do reino de Deus. Ele não tinha capacidade nenhuma para falar sobre salvação, porque ele mesmo não era o quê? Salvo. Ele mesmo não estava preparado para a salvação. Como é que ele ia instruir o povo para que chegasse no objetivo? Fala assim, olha, vocês têm que entender isso. Primeiro eu tenho que tirar a trave que está no meu olho, para me conseguir tirar o argueiro que está no olho do meu irmão. Só que infelizmente, hoje, são muitas pessoas que estão se tratando seus dentes com o dentista com o dente todo podre. Muitas pessoas estão sendo direcionadas pelo personal trainer e está com a saúde em frangalhos. É um cego guiando outro cego. É uma pessoa que não tem capacidade para ensinar, presa a esse mundo, sentimento de luxúria, o mesmo sentimento que tem no político ladrão vagabundo que rouba a nação, está no coração desse homem. Os mesmos desejos que você vê no mundo em relação à sexualidade ele tem. Por isso que não tem fidelidade no seu relacionamento conjugal. A forma como o mundo luta e briga e mata e morre por causa do dinheiro, ele faz a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E a pessoa acha que aquela pessoa tem capacidade para direcionar a sua vida. Ela acha que verdadeiramente está sendo instruída por alguém que está sendo realmente direcionado por Deus. Preste atenção. Fique ligado. Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu pego e olho, eu faço isso regularmente. São poucos homens que eu posso falar para você que pregam a verdade. A maioria são lobos devoradores. Aonde você consegue identificar essas características que o Senhor Jesus viu naquele homem na época deles? É a mesma coisa. Usam somente o Evangelho como uma ferramenta para alcançar o objetivo. É como se a igreja fosse uma boca de fumo, me desculpe o termo pesado, porque o traficante ele usa aquilo ali somente para alcançar o seu objetivo. Qual é o objetivo dele? Poder, fama, dinheiro, é a mesma coisa. O sentimento é o mesmo, só muda a forma de usar. Só muda só as artimanhas. É a mesma coisa que um camarada que entra na política, ele vai arrecadar durante um mandato, por exemplo, 1 milhão, ele investe 10. Porque ele sabe que quando ele entrar lá, ele vai ganhar 100. Vai ganhar não, vai roubar 100. O desejo é o mesmo. É um sentimento somente de tirar vantagem, de obter algum benefício usando a palavra de Deus. Não tem diferença alguma.
Mas quando eu escuto pessoas, hoje eu mostrei para minha esposa, um dos maiores teólogos do Brasil. Aí eu fui ver lá uma pregação dele, ele estava no auditório, dava para contar nos dedos quantas pessoas tinham sentado ouvindo. Eu falei aqui mesmo, olha quantas pessoas isso tem ouvido. Não sei se você já ouviu falar, estou falando do Hernandes Dias Lopes, um dos maiores teólogos estudados do Brasil. Não tinham 10 pessoas ouvindo. Aí quando tu vê um bandido, um vagabundo, arrastando multidões. Então fique ligado, preste atenção, vigia, abra os olhos. Para encerrar, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 27. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Aqui é Paulo falando para a igreja. Mas esmurro o meu corpo e reduzo ao quê? A escravidão ou servidão. Tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser o quê? Reprovado. Ele falou assim: olha só, eu estou esmurrando o meu corpo, abrindo mão de se apropriar das coisas da igreja, de ostentar, de fama, abrindo mão da minha carne que quer que eu venha me corromper, trocar o meu Deus por uma noite com uma mulher, trocar o meu Deus por dinheiro, por fama, trocar uma fidelidade com Deus por relacionamentos que Deus não aprova. Ele falou: por isso eu esmurro o quê? O meu corpo, para que eu pregando aos outros sobre o quê? Mas ele fala pregando os outros o quê? O que você acha que ele pregava? A verdade. Para que eu pregando aos outros a verdade, a salvação em Cristo Jesus, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu prefiro ficar 20 anos com a igreja vazia e eu poder falar como Paulo falou aqui. E desse um dia fechar, eu prefiro fechar com a consciência tranquila, sem saber, sabendo que eu fiz aquilo que Deus mandou. Eu poder chegar no final da minha trajetória e falar assim: eu esmurrei do meu corpo, eu fiz a vontade de Deus, eu preguei aos outros a verdade. Se deu resultado ou não, isso não é problema dele, mas eu não quero ser reprovado. Preste atenção, irmão. Vigie para você não ser reprovado. Abra seus olhos, fique atento. Nós estamos aqui em uma etapa. Você está passando por uma prova, e a pessoa pensa que a prova é a doença, é um problema financeiro, é um desemprego. Isso não é prova. A prova verdadeiramente que nós estamos aqui é que quando chegar no final da nossa carreira, se nós vamos estar com o nosso nome lá escrito aprovado ou reprovado. Aprovado é aquele que tem o nome escrito no livro, é aprovado. Então tome cuidado para você não ser reprovado. Vigie. É melhor você esmurrar o seu corpo e reduzir ele a servidão, obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, não deixando a sua carne dominar você. Paulo falou: esmurro o meu corpo, ele não me domina, mas eu domino ele. Eu não sou escravo do meu corpo, mas o meu corpo é escravo de Cristo. Entenda que o seu propósito é esse. A prova que você tem que passar aqui é essa:
Ah, pastor, mas e a doença? E o problema financeiro, o problema conjugal? Isso perto da prova espiritual não é nada. Porque o Senhor Jesus fala que é melhor você perder um olho, um braço, uma perna, e entrar no reino de Deus, do que ir o corpo todo para o inferno. Ele não está falando fisicamente quando ele fala isso. Ele fala que quando você esmurra seu corpo, de repente nesse trajeto, você vai ter algumas percas. Só que essa perca vale a pena quando você entra no reino de Deus. Nessa trajetória você vai sentir falta talvez de um olho, de um braço, de uma perna. Eu não estou falando fisicamente. Estou falando de coisas que você vai ter que abrir mão para você entrar no reino de Deus. Do que você ir com o corpo todo para o inferno. E aqui Paulo falou assim: eu esmurro, eu me esforço. Ele não falou de se esmurrar fisicamente. Ele não está falando que ele era um sadomasoquista, não é isso. Ele está dizendo que ele faz um esforço sobrenatural para vencer a sua carne, para não andar nesse caminho, porque ele tinha tudo para ser um falso profeta e obter benefícios com isso, materiais, e explorar a igreja. Mas ele disse: eu trabalho com as minhas mãos para não me tornar pesado a ninguém. Se for para me ter riqueza, para me ter benefícios, explorando o povo, aproveitando do evangelho, fazendo comércio, eu prefiro trabalhar com as minhas mãos para ser sustentado. Mas chegar no final e dizer: eu combati, eu vou combate. Reino de Deus é tomar a força. E são poucos que se apoderam dele. Você não vai conseguir sem esforço. Você não vai conseguir sem dedicação, sem esmurrar o seu corpo. Isso é conto da carochinha. Isso é fábula. Isso é enganação. Coloque na sua cabeça: se você não esmurrar o seu corpo, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não se esforçar, não se dedicar, você não vai se apoderar dele. Entenda isso. O que está em risco não é o seu carro. O que está em risco não é a sua casa. O que está em risco é a sua salvação. É a eternidade que você decide passar no reino de Deus, ao lado do Criador, ou no castigo eterno, no lago de fogo e enxofre. Você tem muito mais a perder do que um carro, do que um telefone, do que uma casa. Você pode perder a sua eternidade. Então é bom começar a olhar para o destino e falar como Paulo: eu prossigo para o alvo. Eu não vou olhar para um lado e nem para o outro, mas eu vou seguir adiante. Entenda isso. Infelizmente tem muitas pessoas que já perderam o rumo, que já saíram do caminho, e ela fica mais tranquila, ela fica totalmente tranquila, estou em paz, e não sabe que ela está correndo perigo. Ela não sabe que ela está sendo uma presa fácil. Eu tenho que ter a convicção. Eu tenho que julgar de uma forma verídica se eu estou me esforçando ou não. Se eu estou esmurrando o meu corpo ou não. Se eu estou negando a mim mesmo ou não. Eu tenho que ser sincero, para que quando chega naquele grande dia,
eu passar por uma experiência como esses homens passaram. Senhor, em teu nome não fizemos isso, aquilo outro. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Não vamos passar por isso não. Vamos nos esforçar. Vamos se dedicar para se preparar para a vida eterna. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza.